Então, hoje a gente vai falar sobre a síndrome do ovário policístico. O que é essa alteração, essa enfermidade e os sintomas que desencadeiam nos pacientes e como, principalmente, né, o que vocês estão aqui para ouvir, qual que podem ser as origens emocionais por detrás dessa conformidade, dessa alteração dos pacientes, para a gente poder auxiliar eles a ter uma melhora, uma qualidade de vida melhor. Essa é a segunda live dessa semana, agora do intensivão da origem emocional dos sintomas, e eu tenho o prazer aí de estar junto com a Andréia para a gente poder compartilhar esses conhecimentos com vocês. Mas antes de mais nada, Andréia, tem pessoas aqui que talvez não conhecem você muito bem ainda. Então, conta aí para o pessoal, quem que é a Andréia? Bom, primeiro prazer de estar com você, que é uma honra muito grande, tá? Estar com você, que admiro demais o seu trabalho, viu, Ivan? Bom, meu nome é Andréia de Paiva Zanata, eu sou fisioterapeuta há 20 anos e eu moro numa cidade chamada Santa Cruz de Monte Castelo, interior do Paraná. E há aproximadamente 5, 6 anos que eu venho atendendo, trabalhando com essas técnicas integrativas, e há 2 anos eu estou no curso Origens. Uhum. Perfeito. Aí eu atendo com a microfisioterapia também, né? Uhum. Programação biológica e com a leitura biológica. Perfeito, perfeito. E aí tu adicionou a origem emocional junto com esses conhecimentos para poder... eu faço assim, isso. Que tu faz um mix de informação. Isso, eu faço assim, uma associação de todo o conhecimento. Perfeito. Durante a sessão. E a gente é assim, de certa forma, né? Eu estava vendo um vídeo ontem que está tendo um congresso internacional sobre o flow, né? O fluir dos atendimentos, sobre o processo de a gente deixar fluir na nossa vida. E tinha uma mulher, eu não lembro agora exatamente o nome dela, mas ela falava o seguinte, que todas as experiências que nós temos na vida, elas serviram para algo. Talvez nós fizemos cada passo a passo, cada curso, cada vivência na nossa infância, na nossa adolescência, talvez teve um sentido para hoje a gente utilizar na nossa prática. Nós, como terapeutas, profissionais da área da saúde, talvez aquele conhecimento, aquele exemplo que eu vivi na vida, talvez pode ajudar um paciente que chega no consultório. Talvez aquela experiência de um curso associado àquele outro curso, a gente fusiona e traz um resultado melhor ainda à prática. Então, todo esse juntar, né? Sim, esse final de semana, tanto que eu estive em São Paulo, eu estive com a Dani, conheci a Dani pessoalmente, e assim, eu falei assim, que parecia que eu conhecia a Dani há séculos, né, por causa do curso, das aulas do Zoom. E assim, eu falo que tudo que você faz, você vai agregando. É uma aula, é uma live, né, a gente assiste suas lives, a gente tem, assim, insights, assim, maravilhosos para os atendimentos, então, assim, nada é perdido. Tudo vai se agregando, vai somando para a melhora do resultado mesmo. Para a rapidez do resultado também, né? Perfeito. E como que você me conheceu? Que momento ali você conheceu para entrar no curso? Então, foi assim, eu conheci você, eu estava fazendo um outro curso sobre a parte das 5 leis biológicas, né? E amigas minhas fizeram o congresso. Ah, o congresso das leis chegaram, biológicas. isso, em Foz, né? Aí chegaram falando de você, que você era maravilhoso. E daí, comecei a te seguir no Instagram. Aí comecei então, a assistir 2018, né? Foi 2018 isso, foi o congresso. Foi em Foz do 2018, Iguaçu. isso. Aí eu entrei, né, no Insta, aí comecei a assistir a live e falei, não, é isso aí que eu preciso para agregar nos meus atendimentos. E daí foi quando eu comecei a te seguir e daí entrei para o curso Origens. Certo. E eu falo assim, que o curso Origens, ele veio assim, literalmente juntar o conhecimento que eu tinha. Ele me desbloquear mesmo coisas que eu conhecia e que eu não conseguia, eu não sabia como utilizar, vamos falar assim, sabe? É como se eu não conseguia encaixar. E daí, assistindo as suas lives, vendo as suas informações, eu falei, nossa, é isso aí que eu preciso. Entendi. Aí foi assim que eu te conheci. Teve outras pessoas que eu fiz live que tiveram esse mesmo processo, fizeram outra formação das leis biológicas anteriormente, só que buscavam os vídeos para integrar um pouquinho mais de informações, né, no YouTube, Instagram, as lives, só que, como já tinham feito um curso, às vezes ficavam um pé atrás de investir de novo para uma nova formação. Foi assim contigo também? Você teve algum pé atrás
Não. Eu acho que esse pé atrás eu não tive, porque assim, parece que eu falo que a conexão foi assim tão grande que eu falei, gente, é isso que eu preciso, sabe? Porque assim, eu tinha todo o conhecimento das leis biológicas, mas eu não sabia como encaixar durante o meu atendimento. É como Hum, se, para mim, ficasse um pouco vago, sabe? uhum, Assim. E daí, quando eu assisti suas lives, que eu comecei assistindo os vídeos também no YouTube, né? Fiquei procurando seu material, eu falei, gente, é isso daí. Então, hoje eu consigo encaixar as informações que eu tenho com os atendimentos que eu faço. Então, assim, eu não larguei as minhas técnicas, sim. É uma entende? Então, assim, integração, né? isso. Então, assim, em nenhum momento eu falei, gente, não, eu não vou investir, não. Ainda até eu brinco que eu vou nos cursos, eu fico fazendo propaganda sua, né? Não, as meninas falam, gente, mas você faz muito. Eu falei, não, mas é que para mim foi um divisor de águas tão grande, nos meus atendimentos, que para as meninas, né, para o pessoal que vai fazendo curso, eu falo, gente, vocês têm que fazer. Uhum. Porque foi literalmente assim, um divisor de águas mesmo, sabe, nos meus atendimentos. Porque às vezes quando o criador de uma técnica, uma metodologia, ele se sente um pai daquela técnica, da metodologia, é como se falasse assim, ou você usa o que eu falei, ou você usa outra coisa. Tu não pode misturar essas informações. E aqui é um pouco Então, o contrário, né? não, Esse pai é um total, pouco né? rebelde, né? É Fala, bem total. mistura, E eu, fusiona, né? O resultado é isso, melhor quando a gente consegue agregar ferramentas, agregar conteúdos, e você não vai abandonar aquilo que você já tem. Aquilo que sim, você já tem faz parte da tua vida, faz parte do teu conhecimento, do teu crescimento. Então, agrega com o que você traz para que o que você está conhecendo hoje na origem emocional dos sintomas, para você uhum. progredir, né? Sim, e outra coisa assim, eu achei super interessante que na sua abordagem você fala vários tipo, autores do mesmo assunto. Você cita Hammer, você cita o Emmanuel Kubrel, você entende? E quando normalmente a gente faz, é uma única visão. E no seu, não. Você, tipo assim, coloca visões de autores diferentes perante o mesmo assunto. Então, assim, Uhum. você não exclui nada, sabe? Você não exclui as técnicas, então, assim, você agrega. E isso, para mim, assim, foi algo que foi literalmente um divisor de águas mesmo, sabe? Tipo, Perfeito. clareou. É como assim, assim, agora eu sei o que eu faço com esse conhecimento que eu tenho, agora eu sei o que eu faço com isso dentro do meu atendimento. E isso potencializou o resultado também? Demais, assim, porque é igual a gente fala, principalmente com as lupas, né? A gente consegue ser mais preciso, a gente consegue, em poucos atendimentos, ter os insights, tipo, o paciente vem com uma informação, você já começa a ligar, tá, isso aqui pode ser isso. Igual você fala, quem tem pulga, mas pode ter piolho, né? Não é porque tem pulga que não pode ter piolho. Então, assim, você começa, tipo, isso, aí você, tipo, parece que a cabeça fica a mil, assim, né? Tipo, Uhum. não, esse aqui liga nisso, aí o paciente tem que falar, tá, mas eu preciso olhar isso aqui um pouquinho mais a fundo, preciso ser mais preciso. E os atendimentos diminuíram, assim, querendo para o resultado, né, foi muito mais rápido. Perfeito. E hoje a gente vai usar um pouquinho isso, porque na Uhum. síndrome do ovário policístico, quando a gente fala de síndrome, há uma conjunção de órgãos, ou conjunção de sintomas ao mesmo tempo. E nessa Sim, conjunção de sintomas, a pessoa pode ter uma coisa e ter outra coisa ao mesmo tempo. sim, E aí eu vou sim. querer a ajuda do pessoal aí que está assistindo a live. O que vocês entendem como sintomas do ovário policístico, da síndrome do ovário policístico? Para que a gente possa dar uma pincelada de exemplos de conteúdos aí, para que vocês possam compreender. Mas antes, o que é o ovário policístico? É o aumento do ovário com a produção de vários cistos durante o decorrer da vida da mulher, que possa alterar o contexto hormonal. Então, esses Uhum. cistos nos ovários, que pode ser só em um, que pode ser em ambos os ovários, vão trazer uma alteração na liberação hormonal, que por consequência pode desencadear alguns sintomas, como alteração no fluxo menstrual, às vezes cólicas menstruais, alterações hormonais que geram mudanças comportamentais, né? Um Uhum. estresse, um incômodo, né? Uma irritabilidade, uma ansiedade, uma tristeza, ou que podem gerar também escapes menstruais em alguns momentos, né? Nessa alteração de fluxo, ou de escape, ou
a pessoa fica mais tempo sem menstruar, né? E o que vocês observam, quem está assistindo a live? Quem vê ou quem tem, já colocaram, aumento de pelos, espinhas, baixa libido, aumento de peso, baixa autoestima, TPM, cólicas, infertilidade, anovulação. Anovulação é não ovular, né? Então, a Lilian fez o processo completo aí, né? Então, vários sintomas aí que aparecem e a gente vai falar um pouquinho de uma pincelada sobre esses assuntos. E o que você me diz aí, André? O que você já viu no paciente? Então, igual você falou, tipo assim, a gente vê muita coisa, né? Mas eu falo assim, que uma das minhas primeiras pacientes que veio com o ovário policístico, ela apresentava essa conjunção. Ela tinha pedras na vesícula biliar, com o ovário policístico. Aí tinha as cólicas, tinha o fluxo intenso, o tempo do fluxo, né, muito intenso também. E outra coisa que eu falo que foi o curso origem que me fez ter um insight, menstruação dela tardia. Já dá já liga um alertinho ali, né? Então, assim, então, quem não sabe, vamos pontuar aí. A menstruação tardia que a Andrea colocou é que, em geral, a mulher tende a menstruar por volta dos 11, 12 anos de idade. Então, isso seria o normal. Quando ela menstrua antes disso ou após isso, que é a menstruação tardia, que veio após esses 11, 12 anos, já é um ponto de interrogação que a gente coloca na nossa cabeça para pensar quais tipos de conflitos podem gerar essa menstruação tardia. Tá? E aí já tem que pontuar na cabeça, aí baseado no curso origem, ou quem menstrua antes, a gente já vai pontuar na cabeça o que pode estar relacionado a isso. Pode continuar. E no caso dela foi essa menstruação tardia, que foi por volta de 14, 15 anos. Então, assim, são coisinhas que a gente já vai se ligando, né? Aí vem a conjunção com a vesícula biliar. É igual você falou, a gente já começa a juntar tudo isso, né? Aí foi quando a gente começou a fazer as avaliações e daí aí surgiu aborto, aí foi quando a gente foi um pouco mais a fundo no atendimento aí. Perfeito. Então, assim, como eu sempre falo que não é porque tem pulga que não pode ter piolho, né? Não é porque tem alteração do ovário policístico, que a vesícula é causada pelo ovário policístico. Não, as duas coisas estão vindo, talvez, né? Nesse caso, sim, né? Mas talvez podem estar vindo da mesma emoção, da mesma situação emocional. Não da mesma emoção. O ovário policístico vai ter uma emoção, a vesícula tem outra. Mas a situação vivida pela pessoa, ela tem uma conjunção entre conflito de vesícula e conflito de ovário, né? Que aí, tu pode falar um pouquinho sobre essa história? Posso sim. Assim, era uma paciente, eu tratei ela, foi uma das primeiras pacientes que veio com o diagnóstico do síndrome do ovário policístico. Já tem, acho que um ano, mais ou menos, que ela veio. Então, ela veio com a queixa do ovário policístico. Aí, nas investigações, né, durante a anamnese, a gente foi ver. Então, ela teve uma menstruação tardia, cólicas e fluxo intenso desde a primeira menstruação. Então, ela vem com essas cólicas e esse fluxo intenso e de período longo, né? O fluxo dela chegava a 15 dias, mais ou menos. Chegava a 15 dias. E ela já vinha tratando disso há uns 2 anos, aproximadamente. Durante a investigação, eu perguntei se tinha mais alguma coisa associada, e ela falou que pouco tempo antes da consulta, ela tinha tido o diagnóstico da vesícula biliar também. Aí nós começamos a investigar. Ela tinha sofrido um aborto. Em 2019, ela tinha sofrido um aborto. Fomos investigar um pouco mais a fundo. A avó materna, tia materna, tia paterna tinha sofrido abortos e a tia paterna, o bebê tinha morrido logo após o nascimento. E ela teve esse aborto em 2019, que depois disso teve diagnóstico da vesícula biliar associada. Aí foi quando a gente começou, através, né, das associações, falar, tá, mas vamos ver se essa vesícula tá ligada à mesma situação ou não, porque o ovário policístico tem a situação da perca,
a vesícula, a situação da raiva. Então, assim, vamos ver. E daí, durante a investigação, apareceu que as datas, né, era de um dos conflitos. Perfeito. Então tinha essa conotação onde a vesícula, vamos traduzir um pouquinho nos contextos emocionais. A vesícula ela tem algumas percepções. Uma delas é a sensação de raiva ou injustiça por algo que aconteceu. Mas a vesícula é quem dá a potência para eu realizar coisas, para eu dar conta de coisas, para eu agir, né? Tomar a frente e agir. Então, associado ao ovário, que nesse caso tinha a ver com as perdas, né? As perdas gestacionais, essa incapacidade de poder levar uma gestação, cuidar ou proteger, entra em associação com a vesícula dessa sensação de impotência, não ter uma potência de realizar, ou uma injustiça, por que comigo? Por que aconteceu comigo essa perda? Então, essa relação de remoer o vivido, né, naquele momento, não conseguir deixar ir o vivido, ficar remoendo aquela situação do porquê comigo, porquê dessa forma, porquê que aconteceu desse jeito, a perda associou a vesícula ao ovário, provavelmente, e aí gerou alteração nos dois. Isso, ela é como se ela não tivesse vivido o luto, é como se ela permanecesse no luto ainda. Perfeito. E enquanto se vive no luto de uma perda, é difícil às vezes ter um novo filho. Porque ainda se está pensando naquilo que passou, ainda não está aberta a uma nova gravidez. Então, às vezes, pode ter um bloqueio com relação a engravidar também, que é o que coloco ali como infertilidade, como uma das causas da alteração no ovário policístico. Então, isso vai alterar os hormônios sexuais, os hormônios que promovem a ovulação, a produção do corpo lúteo, para daí poder trazer a gravidez. Então, entender essa conotação, né, de relações faz com que, a partir do momento que a gente faz um processo de trabalhar esse luto, pode haver uma melhora desse contexto hormonal e, por consequência, a possibilidade de engravidar também. Sim. E o caso dela, ela não tinha anovulação, ela só tinha... Porque, assim, a gente sabe que pode, dependendo do conflito, como está muito próximo ali, né, pode ter uma associação. Porque o ovário tem essa divisão, né, do tecido endodérmico, que é a produção do gameta, e do mesodermo novo, que é dos hormônios. E só que no caso dela, não estava alterando, só que ela não conseguia ter a liberação, tipo, efetiva, né, dos hormônios. Perfeito. Porque, na verdade, nós temos uma associação, muitas vezes, quando vamos relacionar também nesse contexto da síndrome do ovário policístico. Porque quando a gente ativa uma alteração com relação à parte do ovário em si, a gente pode ter uma alteração com relação à parte do tecido do ovário, gerando uma disfunção no tecido. Agora nós podemos ter uma alteração com relação à liberação hormonal, que essa liberação hormonal, junto com a hipófise, que é o centro que vai comandar, né, a liberação do hormônio ovariano, pode estar conectado, e aí esse centro neuroendócrino, né, que é a liberação hormonal específica, seja que vai liberar ou produzir o corpo lúteo, ou que vai promover a liberação do óvulo, né, para promover a fecundação, algum deles pode estar alterado. Então, o óvulo pode ser liberado, pode ter a menstruação, mas com uma qualidade não muito boa, dependendo da intensidade do conflito, né? Porque uma baixa intensidade, ele vai gerar um pouco de alteração no período menstrual. Uma alta intensidade vai chegar até a anovulação, então não vai ovular. Né? Então, quanto maior o conflito, maior a intensidade da alteração. E aí, quando a gente tem essa conexão hipófise mais ovário, nós temos um eixo, né? Hipotálamo, hipófise, ovário, que vai gerar uma disfunção que pode desencadear tanto o contexto relacionado a mudanças hormonais, como também ele está sendo visto hoje em artigos científicos como um eixo que causa endometriose. Hipotálamo, hipófise, ovário. Né? Então, esse eixo hormonal, ele também está relacionado ao conflito de endometriose, associado muitas vezes com tecido de endométrio. Né? Então, tem uma conjunção de fatores liberando hormônios de uma forma errônea e alterando. Então, algumas pessoas acreditam que a situação emocional não altera o contexto hormonal ou não altera fisicamente o indivíduo.
E não, pelo contrário. Sim. Hoje se vê que situações emocionais alteram fisicamente o indivíduo e geram uma disfunção, né? E aí, se a gente for calcular ali hipotálamo, hipófise, ovário, nós temos um contexto assim: hipotálamo é, de certa forma, um contexto de medo, hipófise, não me sentir à altura, ovário, uma perda, né? Então, poderia ser medo de não me sentir à altura, de evitar uma perda, ou de proteger Sim. os meus. E aí pode vir aquelas mulheres que são hiperprotetoras, que querem sempre cuidar de todo mundo, proteger todo mundo. E aí as terapeutas aí se reconhecem nesse processo, né? Se eu sou terapeuta é porque eu quero cuidar dos outros. Então vem essa relação de protetora. Então tenho medo de não ser capaz de ajudar meu paciente, tenho medo de não ser capaz de ajudar meu filho, tenho medo de não ser capaz de cuidar para evitar perder. Então, como tem uma perda já vivida, eu tenho uma frustração pelo que eu vivi e um medo do que pode ser que vai acontecer. E o que pode ser que vai acontecer é eu perder de novo. E aí fica esse medo antecipativo que já vai pegar tireoide ectodérmica, que é o medo frontal. Então eu vou ter um medo frontal, né, tireoide ectodérmica, na urgência. E aí nós temos também o contexto de osso frontal ou musculatura do osso frontal, que é o medo de não conseguir achar soluções intelectuais para me sentir à altura de proteger os meus na urgência. E aí essa pessoa está sempre na urgência. E às vezes até o diagnóstico da síndrome da ovário policístico já te deixa também na processo ativo, porque assim, nossa, não vou conseguir engravidar. Uhum. Tratamento, a maioria das vezes, anticoncepcional. Então, ele te deixa no processo ativo constante ali, na fase ativa, né? Porque você já entra nesse medo. Isso. O medo de que eu não vou dar conta, o medo de que eu não vou conseguir, né? E não vou ter o filho no meu braço, nos meus braços e acolhendo ele. Então, às vezes é necessário para reduzir e equilibrar, mas desde que se trabalhe o emocional junto, porque senão, se você não trabalhar ao mesmo tempo, não vai ter esse equilíbrio do processo. E que você tem outros exemplos? Eu tenho um exemplo, só que daí foi uma das últimas. Você até me ajudou, foi um exemplo que nós usamos na live, que ela tinha oscilações, ora estava na ansiedade, ora estava na depressão. E daí, tipo, quando nós fomos olhar, nós tínhamos o tecido do mesoderma novo, né, associado com esse medo antecipativo do perder. Então, quando nós fizemos na aula, né? Foi na aula ao vivo. Foi na aula ao vivo que a gente conversou. Foi. E daí, assim, quando ela entrava, e realmente. Até que você falou assim, nossa, me dá um feedback. Assim, foi maravilhosa a sessão, e ela hoje tá. Nossa, ela me mandou mensagem para Andréia, tô assim me sentindo muito bem. Com uma sessão que nós fizemos. E daí, assim, então, ela, nos momentos onde ela tinha o medo do perder, onde ela estava, dela estava relacionado principalmente à relação parceiro, porque esse medo de perder não é necessariamente uma morte, por exemplo, de um filho, mas muitas vezes está com um parceiro, né? Certo. E daí, ela tinha essas oscilações. E daí, quando nós fizemos a conjunção de todos os fatores, conversamos o que cada tecido, porque assim, uma coisa que eu sempre faço, Ivan, o começo da sessão é explicar o porquê o corpo faz aquilo. Que o corpo não faz isso para o seu mal. Ele não está indo, tipo, não está te sabotando. Ele está tentando fazer para resolver aquilo, aí ele faz do jeito que ele pode, né? Da melhor forma que ele pode. Então, assim, a gente expliquei, tipo, o medo de perder, que daí estava relacionado não só no relacional, mas ela não estava conseguindo ter a gestação, ela já entrava, cada menstruação que vinha, cada vez que descia a menstruação, vinha novamente essa ativação toda. Então, assim, teve uma melhora assim, muito grande, por causa, principalmente igual você falou, porque voltar o tecido não está associado somente ao ovário policístico, ele pode estar associado aos outros sintomas, que por exemplo, essa oscilação, né, de depressão e ansiedade, que é o que ela tinha também. Perfeito. Vamos pontuar, então, para o pessoal entender aqui o que a gente está falando. Nesse contexto, quando a gente fala de síndrome do ovário policístico, nós temos dois hormônios principais, que é a progesterona e o estrogênio, né, que é liberado pelo ovário. Né? Nesse sentido, quando nós falamos de progesterona, nós estamos geralmente relacionando ao contexto de engravidar.
Então, essas dificuldades em engravidar que estão relacionadas a perdas, dificuldades anteriores, essa incapacidade em proteger os meus. Quando nós falamos de estrogênio, nós estamos colocando principalmente no contexto onde o estrogênio ele traz o sexual. Isso. Essa relação do sex appeal. Mulheres que têm mais estrogênio são mais sedutoras, tendem a ter mais buscas, ser mais joviais. Né? Isso. E aí, com o objetivo de conquista, de adquirir um território, de adquirir um parceiro. Então, nós temos padrões um pouquinho diferentes. Quando há um conflito com relação à progesterona, a perda, o aborto, a incapacidade de proteger os meus, o estrogênio entraria mais no contexto de incapacidade em seduzir. Isso. Seduzir um parceiro. Ter um parceiro para mim. Me sentir prioridade na vida do parceiro. É sentir que ele está ali prestando atenção em mim, não no celular. Prestando atenção em mim, não assistindo o jogo de futebol. Isso. Que eu me sinto prioridade. Que ele dá mais atenção a mim do que os amigos. Dá mais atenção a mim do que o trabalho. Dá mais atenção a mim do que a família dele. Dá mais atenção a mim do que a amante. Porque se houve um histórico, por exemplo, e eu encontro em alguns momentos assim, lá na infância, a menina tinha 5, 6, 7, 8 anos de idade. Aí ela vê o pai como um herói. O pai é meu pai. É o meu pai. Só que ali naquele momento tem um histórico de ou separação ou traição. Onde o meu pai não é mais meu. Sim. Então não é meu. Ele está dando mais atenção a outra coisa do que para mim. Então é uma sensação de não me sentir prioridade, porque tem outra coisa ou outra pessoa que é prioridade naquele momento. E aí quando essa mulher casa depois, ela tem esse reflexo vindo lá de trás, de medo de não ser prioridade, e aí posso exigir ser prioridade na vida do parceiro. E aí eu quero que ele me dê atenção. Olha para mim, você não está conversando comigo, você não me responde, você não está me olhando, ou você está muito no celular, você está muito na televisão. Por causa daquele reflexo lá de trás, pode haver medo antecipativo de viver novamente essa sensação de não sentir prioridade. Só que aí, essa mulher, muitas vezes, o que acontece é assim, se a gente atende o casal, a gente descobre isso. Essa mulher que vem com esse medo de não ser prioridade, às vezes sufoca. Sim. Porque eu sufoco o parceiro porque ele é meu, porque eu não quero perdê-lo. Só que esse parceiro vem com uma herança também de incômodo em sentir sufocado, porque a mãe sufocava. Porque a mãe tinha medo de perder, ela sufocava ele. Ou a mãe trazia uma situação de prendê-lo, não deixar ele ter a liberdade de ir e vir. Aí quando casa, essa mulher sufoca, esse homem foge. Quanto mais ele foge, porque ele não gosta de sentir preso, sufocado, mais ela sufoca. Mais ele foge, mais ela sufoca. Sabe? Enquanto cada um não olha para suas fragilidades, fica um ciclo vicioso nesse relacionamento que ninguém se entende. Sim. Tá? Porque cada um traz as suas necessidades não resolvidas do passado, que faz que ficam tendo picuinhas na vida deles, que é probleminhas, discussõezinhas e atritos, né? Então, quando a gente consegue modificar essa percepção, o relacionamento tende a ficar melhor, porque a gente age muitas vezes por impulso no relacionamento baseado nos históricos anteriores. Histórias, né? Histórias vividas. E essa paciente, ela começou a ter as oscilações maiores após o aborto. Porque daí ela não se sentia, é como se ela teve o aborto, ela não se sentia daí prioridade, ela não conseguia se livrar dessa perca, ela não conseguia viver esse luto, e ela sentia que ela não era mais prioridade no parceiro. E daí, quando ela se sentia melhor, mudava a balança. Perfeito, perfeito. E aí, exatamente, nesse contexto daí nós vamos juntar as emoções relacionadas ao processo, né? Isso. Se eu não me sinto prioridade, eu me sinto triste. Eu me sinto triste. Ou se lá no passado não me sentir prioridade tem a ver com uma traição, com uma injustiça, uma raiva, eu vou ter a irritabilidade no período menstrual. Sim. E aí vai ter essas oscilações de humor. Dependendo como me sinto, se eu me sinto desvalorizado, uma baixa autoestima porque eu não sou boa bastante para seduzir o parceiro. Diminui a diminuição da libido, isso. Eu fico frustrado por não ser capaz, né?
Aí, quando ela se sentia vista, ela tinha o pico da libido dela subia lá em cima, porque é como se ela saísse momentaneamente, né? E isso conseguir agarrar o parceiro. Então, Sim. aí, próximo, não tô me sentindo, tô sentindo que ele tá ficando mais no trabalho, ficando muito tempo. Oscilava novamente, isso, E não e é ela por ficava nessa mal. oscilação. Não, Esse libido baixo, como você falou, não é por mal, porque se o parceiro não é meu, não adianta eu ter por que que eu libido. vou seduzir? Isso, Exatamente. E tem um contexto interessante que saiu um artigo em 2011 falando um pouco da testosterona, tá? Mas a gente pode colocar igual para o estrogênio ali para a mulher. uhum. Falou nesse artigo que homens que tinham filhos ou engravidavam, eles tinham baixa da testosterona. Mas principalmente homens que eram paizões. Sabe aquele homem que é o paizão, que cuida, que acolhe. Por quê? Se a mulher engravidou, ela tá no puerpério, tá tendo um filho pequeno. Esse homem, se ele tem alto libido, vai dar atrito. Atrito. Então, baseado nesse ambiente onde é que esse indivíduo está, esse homem ele tem que reduzir os hormônios para equilibrar com a mulher, porque no período de amamentação a mulher tem baixo libido, vai ter um equilíbrio, e como que se equilibra? Baixando os hormônios masculinos também, para que daí possam viver bem. Porque senão, se o homem tem alto libido e a mulher tem o baixo, há uma propensão de ter atritos, porque, eu te procuro, você não quer, te procuro, você não quer, né? Ou ele vai buscar fora de casa, tá? Como se fosse para suprir aquela falta do que tem. Porque daí em casa. esse homem poderia ter essa relação de não me sentir prioridade na vida da mulher. E na mulher é da mesma forma. Se o homem, por algum motivo, ele tem baixo libido, para que ela possa estar em harmonia no casamento, ela tem que baixar o libido para estar unida. Tá? E aí, os dois estarem em equilíbrio. Claro que o baixo libido pode vir por outras situações, como, Sim. por exemplo, essa relação de frustração sexual, porque o parceiro me traiu, que o parceiro, às vezes, eu falo para os pacientes que não tem a pré-preliminar. A pré-preliminar é assim, a preliminar é ali naquele momento, né, um pouco antes da relação Mas não sexual. tem toda a sedução, né? E a pré-preliminar é durante o dia. Então, durante o dia brigaram, durante o dia criticou, durante o dia teve um atrito, e aí à noite procura para um ato sexual. Só que essa pré-preliminar, a pessoa ainda está remoendo lá o dia inteiro com relação àquela situação que não gostou. Então não adianta procurar à noite se eu ainda estou magoado. Então esse libido não vai estar bom, porque eu não quero, não estou afim, né? E aí, se não tem essa adianta eu pré-preliminar... querer seduzir se eu não ter, se a pessoa às vezes não me dá aquele valor, então, né, eu abaixo, né? Exatamente, eu não estou à vontade ali, eu estou me sentindo desvalorizado. E a base do conflito de ovário de mesoderma novo é impotência e autodesvalorização, incapacidade e autodesvalorização. Uma incapacidade de seduzir, me sentir desvalorizado perante ao parceiro sexual. E aí isso vai alterar todo esse processo hormonal ali por consequência. A Karen perguntou, esse caso de medo de perder pode vir com a irmã mais velha que perdeu uma irmã gêmea que não nasceu? Sim, então pode acontecer essa relação de incapacidade em proteger, evitar perder. E a irmã mais velha pode ter ovário policístico por esse motivo? Seria a segunda irmã, irmã, pois uma nasceu. Então, sim, poderia ter essa relação dessa incapacidade em proteger, em cuidar, em evitar perder. Não necessariamente é filho. Sim, porque, por exemplo, eu posso entrar numa incapacidade porque um irmão meu ficou doente e daí eu me sinto incapaz, talvez, de proteger aquele animal, ou até mesmo um animal de estimação, né? Se for algo mais próximo. Assim, esse perder não é só o filho ou o parceiro, é o pai, a mãe, um irmão, um animal de estimação muito próximo. Então, essas sensações, eu não, por exemplo, aí meu irmão, eu tenho medo quando ele ficou muito doente, quando ele era pequeno, aí qualquer febrezinha, qualquer doença, eu ativo novamente, eu reativo novamente esse contexto, né? Ou uma história clássica é assim, a irmã mais velha cuidando do mais novo e ele cai no chão. Cai no chão e todo mundo briga com ela, porque tu não fez nada direito. É uma desvalorização na incapacidade em cuidar. Então essa sensação de que eu não sou boa para cuidar vai levar lá para a vida adulta essa sensação que eu não sei cuidar de ninguém.
Daí, quando Sim. tem filhos, eu não sei cuidar, eu não sei se eu sou boa mãe. E aí acontece, e é muito frequente também, no puerpério, logo depois que o bebê nasce, essa mãe não sabe como criar, é o primeiro filho, ela não tem ideia, ela não sabe como é. Daí tem sempre uma pessoa, não tá fazendo direito, você não tem leite, não tá dando certo, Faz você tem que fazer assim, de faz outro jeito, assado, né? faz assim. E aí, se essa pessoa já tem essa desvalorização lá de trás, de que eu não sou boa em cuidar, porque o animalzinho de estimação morreu, porque ou a irmã morreu, é porque acontece crenças assim de que você não cuida direito de animais, eles sempre morrem, então não vamos matar Sim. animal para você. Sim. Então essa informação já está colocando uma desvalorização para essa criança. Ou você não dá conta nem de cuidar de um animalzinho, como que você vai ser capaz de cuidar de um filho? Exatamente. Né? E aquilo fica impregnado na cabeça do indivíduo e ele fica com essa crença errada. E aí, quando eu vivencio essa situação na vida, ali de filhos, de outras situações, eu vou ficar na insegurança, na baixa autoestima, de não me sentir capaz ou à altura de dar conta dessas situações. E aí nós estamos falando tudo de ovário. Né? Nesse ovário de mesoderma novo, né? Que é uma derivação embriológica de mesoderma. Então, quando o embrião surge, vão surgir alguns tecidos. Então, vai surgir o tecido endodérmico, o mesodérmico e o ectodérmico. Esses 3 primeiros tecidos vão se diferenciar em órgãos e outros tecidos do corpo. Então, isso que a gente está falando de mesodérmico, tá? Então, esse tecido derivado, ovário de mesoderma novo, tem um outro tecido que é derivado de endoderma, que daí é um conflito diferente. Então, nesse tecido de mesoderma novo, que traz essa alteração hormonal que a gente está falando aqui de ovário policístico. Que é o responsável do ovário policístico, né? Exatamente. E trazendo, então, essas disfunções de comportamento também. Porque se eu, como nós falamos, tenho a dificuldade em seduzir, por que eu tenho a dificuldade de seduzir? Daí vai depender da pessoa. Porque eu não sou boa o bastante, e aí essa pessoa, quando esses hormônios sobem, eu vou subir também essa emoção de não ser boa o bastante, e aí vem uma tristeza. Ou se eu não sou boa em seduzir porque eu fui traída. Então tem uma raiva nessa sensação de não ser boa em seduzir. Então, no período que os hormônios sobem, eu tenho uma irritabilidade. Então, vou ter uma TPM com irritabilidade. Ou se eu entro numa sensação de contrariedade indigesta, com uma sensação de nojo ou de repulsa com o parceiro, de evitamento com o parceiro, eu vou ter uma compulsão alimentar quando os hormônios sobem. Isso. Né? Porque daí nós temos uma conjunção de outros órgãos, que é a curvatura menor do estômago com o pâncreas, né, que libera o glucagon, e insulino-glucagon, que vai gerar essa disfunção de apetite. Tá? Isso, e daí é onde muitas mulheres que têm a síndrome do ovário policístico têm essa queixa do ganho de peso, né? Sim, é uma das possibilidades de causa, porque se eu me sinto incapaz de seduzir, talvez seja porque ele olha mais para outra mulher do que para mim. Sim. E aí, se eu tenho uma sensação de traição, de coisa incômoda, frustração, e não estou à vontade no relacionamento, eu posso trazer um conflito de repulsa sexual. Então é melhor aumentar de peso para não atrair tanta atenção do parceiro, ou ter mais energia para confrontar caso o parceiro queira alguma coisa que eu não quero. Porque se eu sou grande, eu consigo confrontar aquilo, né? E afastar, né, aquela pessoa. E afastar. Mas também temos um outro conflito que você falou anteriormente, que a sensação de incapacidade de evitar uma perda pode estar relacionada também à minha mãe. Então, a mãe dessa paciente, ela amava a mãe era um suporte, a referência da minha vida é minha mãe, e aí a mãe falece. Então tem um conflito de abandono, que é túbulos coletores do rim, ou pega uma sensação de não ter mais aquela referência para mim. Que é a referência da mãe. Eu me sinto sozinha, né? Abandonada, né? Isso, sem aquela pessoa por mim. Isso. Tipo, a pessoa que me ajudava, o meu suporte... não está mais ali. E aí tem retenção de líquido. E aí essa pessoa retém líquido e ela tem um inchaço, digamos assim, corporal. Pode ser inchaço corporal ou até mesmo local, né? Tipo, formando cistos mais líquidos. Justo. Daí, né? Porque às vezes esse inchaço pode ser geral, a paciente ela relata que ela tem um inchaço, um edema, ou você vai fazer o ultrassom e o médico fala, teu cisto é líquido. Exatamente. Grande, né? Cistos maiores,
Então, relacionando com essa parte de abandono, de estar sozinha, né? Perfeito, né? Perfeito, é isso mesmo. E aí a gente pode distinguir, por isso que às vezes algumas pessoas têm dificuldade em associar órgãos, né? Porque nos cursos, geralmente, você vai aprender órgão por órgão, né? Tecido por tecido, e as suas emoções específicas. Então, é isso daí que eu falo, Ivan, que eu falo assim, que eu faço propaganda sua, assim, aonde eu vou. Porque, assim, os cursos, normalmente, é bem isso. A gente aprende isso, só que a gente não aprende a fazer essa junção, sabe? Tipo, a olhar assim, tá, mas ela tem isso, com aquilo. Como que eu posso estar juntando? Então, eu falo assim, hoje eu consigo ver isso como uma história a se contar. Então, hoje eu vejo essa junção com uma história que o corpo da paciente me traz do que ela pode, como ela pode ter vivido a situação, e não pontos isolados. Então, por exemplo, aquela paciente que eu te falei aqui, da primeira lá, que ela hoje ela tem um filho já, tá? Hoje ela está grávida, já está para ganhar neném até. Que ótimo. Então, ela me mandou mensagem, antes da gente fazer combinada a live, ela tinha me mandado mensagem. Ela estava grávida. E assim, você consegue fazer essa junção, e daí na sua terapia você consegue. Como que eu vou direcionar as minhas técnicas? Entendeu? Que no caso dela, a gente associou tipo, 2 técnicas, fizemos a ressignificação dessa perca, fizemos a inclusão nesse transgeracional, porque ela tinha históricos lá no transgeracionais de perca. Então, assim, isso que eu acho bacana, é saber como usar, como juntar tudo, sabe? Perfeito, perfeito. Há uma questão que foi colocada, é possível ter esses sentimentos, tanto de perda quanto de não ser capaz de seduzir e não ter ovário policístico? Sim, né? Por quê? Quando eu tenho as aulas do avançado, o que significa o avançado que a gente tem falado? Né? Dentro do curso Origens é um curso só, tá? É só um curso, só que as aulas iniciais, elas têm a ver com aulas sobre os sintomas físicos. E as aulas avançadas, que é no mesmo curso, mas a gente separa por módulos, né? O módulo avançado, ele tem a ver com as alterações comportamentais. Então, as alterações comportamentais, a gente fala sobre o transgeracional, e aí vai subindo conhecimentos. Nas aulas desses módulos avançados, a gente fala sobre a junção de órgãos ao mesmo tempo afetados, que é essa construção da história. E essa construção da história, quando tem 2 tecidos na mesma região cerebral afetados, na mesma região encefálica afetados ao mesmo tempo, um do lado direito e o outro do lado esquerdo do cérebro, então um no hemisfério direito e um no hemisfério esquerdo, nós vamos ter uma propensão de não ter alterações físicas, mas alterações comportamentais. No caso do ovário, está afetado o ovário direito e o ovário esquerdo, então às vezes pode ter, ao invés de ter sintomas físicos, que seria a proliferação ali no ovário, ter alterações comportamentais. O que seriam essas alterações comportamentais? Então, o que foi perguntado se tem um conflito de medo de perder. Então, vamos colocar que o ovário esquerdo ficou fragilizado. O mesoderma novo ali, o ovário esquerdo, o mesoderma novo. Agora, eu tenho medo de não ser capaz de seduzir. Afetou o ovário do hemisfério direito agora. Tá? Então, tem os 2 afetados ao mesmo tempo. E aí eu pensaria assim, lá na infância, talvez, lá na gestação, talvez a mãe já tinha medo de perder. E, ao mesmo tempo, medo de não ser capaz de seduzir o parceiro. E aí essa pessoa já nasce com a alteração comportamental, onde eu tenho que evitar perder os meus e, ao mesmo tempo, ser capaz de seduzir para que um parceiro não saia. E a gente tem falado muito que o cérebro não nasce virgem. O que é o cérebro não nasce virgem? A gente geralmente traz contextos transgeracionais, onde, por exemplo, nesse caso, a avó paterna viveu uma perda muito dolorosa de um filho, que ela nunca lidou. Então, isso passou para o pai dessa paciente e, para a paciente, uma sensação de que eu tenho que ser capaz de evitar a perda como minha avó. E do lado materno, tem uma sensação que a avó materna, mãe da mãe, ela tem uma sensação de traições recorrentes ou de um parceiro que sai do casamento para ficar com outro. Isso passou uma sensação de incapacidade de seduzir, que deixou para a mãe dessa paciente, que a paciente traz com uma sensação de que eu tenho que evitar ser deixada.
Então eu tenho que seduzir, eu tenho que fazer de tudo para que o parceiro goste de mim, para não perder o parceiro, não ser rejeitada. E aí essa paciente já nasce com esses dois conflitos. Um do lado esquerdo do cérebro, outro do lado direito do cérebro, onde eu tenho que ser a protetora, eu tenho que ser perfeita, não posso desagradar os outros, eu tenho que cuidar dos outros, eu não posso dizer não, eu não posso desagradar, tenho que fazer de tudo para que todo mundo goste de mim, né? Porque eu não posso magoar as outras pessoas. Tem que cuidar de todo mundo, né? Tem que cuidar de todo mundo, né? Todo mundo traz os problemas para mim. Exatamente. Alguém se identifica com isso aí? Dizem, alguém aí? Eu, né? Quanto mais forte a sua identificação, coloca mais letras no eu. Eu! Ou a sensação dessa incapacidade de seduzir juntamente, como se eu tenho que sempre chamar atenção. Às vezes pode ser uma sedutora depressiva, né? Ou uma sedutora eufórica, né? Que é, às vezes eu seduzo só com jogadinha, ai, timidez, né? Com aquela tímida que chama a atenção do parceiro, né? Ou chama a atenção do outro. Ou aquela sensação de sedução, assim, você é meu. Sabe? Então eu vou lá buscar, né? E cato o parceiro para mim. Então pode ter essa diferenciação, né? Tá contando a minha história. Então entra nesse padrão, tá? E a pessoa já entra com alterações comportamentais e não necessariamente físicas. Como que a gente entende isso? Olhando aquelas aulas avançadas, né? Porque lá naquelas aulas avançadas a gente já fala sobre esses comportamentos. Então, se o paciente chega reclamando desses comportamentos, a gente sabe, então está afetado esse órgão com esse órgão, então provavelmente a pessoa age assim já por causa... Você já ativa a tua lupinha, né? A gente já ativa uma das lupinhas, né? Exatamente. Será que não, será que não tem isso? Será que isso aqui não está ligado a tal tecido? Isso aí, perfeito. E aí a gente vai racionalizando e construindo o raciocínio clínico. Qual que é o problema? Geralmente, o paciente que chega, não adianta você ter um dicionário se você não consegue construir o pensamento na tua cabeça. Então, você ter só um livro que me diz o que é cada órgão, cada tecido, na hora de juntar, eu me perdi. Não junta. É isso. Você fica assim, tá, ok, o que eu faço com isso agora? Tipo, e agora? Você fica nesse... Então, é isso que eu falo, sabe? Assim, que eu falo, gente, antes é como se, tipo assim, tá, eu tinha o conhecimento, mas eu não sabia como aplicar. Agora eu tenho mais conhecimento e sei como usar, eu sei como encaixar as coisas, sabe? Sim. Eu acho isso que eu falo que é o diferencial do curso Origens. Perfeito. A Simone falou também que atendi uma mulher com queixa de insegurança e falta de forças para seguir em frente na vida. E ela melhorou tudo, só a maneira de ver... melhorou não só a maneira de ver a si mesma, como também os ovários policísticos. Porque, na verdade, essa relação de baixa autoestima, né, como mulher, como você não me sinto boa bastante, eu não me sinto bonita bastante, gera um contexto depressivo também em alguns momentos, Eliana. Mas não pode ser um depressivo, porque afeta o tálamo, porque em algum momento eu me senti julgada, e aí, antes de ser julgada de novo, eu me escondo, então eu vou me excluindo, ou eu posso ter uma situação de suprarrenal, onde que eu entro numa sensação que eu sou sempre um errada, eu nunca sou boa bastante, eu estou sempre fora da curva. Né? Eu sempre estou fazendo escolhas erradas, né? Dedo podre. Isso, bem isso aí. Sempre, tem um bom e um ruim, eu sempre vou no ruim, né? Aquele dedinho podre ali. Então aí entra nesse padrão de que eu estou sempre tomando escolhas erradas, então é melhor não tomar mais escolhas para não errar de novo. Sim. E aí eu deixo de ir para a vida. Eu deixo de fazer coisas para mim. Perfeito. É esse contexto que vai associando. E uma coisa que é interessante no curso, né, André, provavelmente você viu essas situações, que conforme eu vou dando as aulas, eu também me conecto com situações da minha vida e começo a espirrar. Né? Não. A gente já fala, nossa, já fez um PCL ali. Então é como se a gente se conecta com a informação. Sim. Eu mesmo dando as aulas, às vezes tem coisa que vem de insight durante a aula, mas daí eu dou aquele exemplo exatamente relacionado ao que eu vivi, né, na minha vida, o que eu tive com os pacientes, ou que teve na história familiar minha. E provavelmente vocês assistindo a aula da mesma forma. Quando começa a se conectar com uma informação, às vezes tem um espirro, às vezes voa, né? Fica no mundo da lua, plana, que às vezes né? se desliga. E por isso que é bom os 2 anos de acesso, porque daí pode ver e rever quantas vezes quiser, né? Porque na primeira vez que assiste, você perde informações, porque
voa. Tipo assim, e essas aulas do Zoom é algo, tipo, um diferencial à parte ainda, né? Porque a gente, igual, já estou na avançada, então a gente tem 2 encontros, né? Porque quando você está na parte física, sintomas físicos são um encontro, ou depois a gente tem 2 encontros, né? Então, assim, nós temos 2 aulas, 2 horas de aula por vez, por semana, ou a cada 2, né? A cada 15 dias. E daí lá você vê exemplos. Você vê as outras, né, as outras pessoas dando exemplo, e você fala, nossa, isso aqui, olha, do meu paciente, e você vai, tipo assim, criando esses insights mesmo, né, esse conhecimento. Por isso que eu até brinco e falo assim, que quando eu encontrei com a Dani, eu falei, gente, é como se eu já fosse conhecida, é como se fosse da família, porque ali você, é uma família, assim, que te apoia, não, igual você fala, não tem briga, não tem, tipo assim, disputa, né? Concorrência, Não né? tem, não tem concorrência, junta. Então, assim, é como se você já conhecesse aquelas pessoas de uma forma mais de acolhimento mesmo, né? E porque fala a mesma língua. Sim, Porque quando a gente não buscam tem as mesmas pessoas que coisas, falam, né? então, quando a gente tem pessoas que não falam a mesma língua, a gente se sente um pouco Sim, excluído, né? Deixado um pouquinho de sim, lado. Mas quando encontra alguém, até mesmo na família, às vezes as sim, pessoas, mesmo dentro da família, se sentem excluídas, sim, porque às vezes não fala a mesma língua. Quem sim. aqui, que é terapeuta, às vezes tentou introduzir essas informações para a família não quis Nossa, ouvir, né? Ou não sentiu sim, a vontade em conversar sobre aquele assunto. sim, E aí, quando a gente está num grupo que fala a mesma língua, a gente se sente mais à vontade, mais sim. aberto, podendo compartilhar aquela angústia de dentro da gente, porque ninguém vai É, entender fora disso. tipo assim, você não tem medo de tipo, falar, né? É como assim, fala, meu Deus, se eu falar e vão achar que eu tô doida, ou não, tipo assim, é como todo mundo fala a mesma língua, você tem esse acolhimento, né? Ali dentro. Perfeito. Qual seria o contexto da forte menstruação? Daí preciso saber o que é forte menstruação para você com relação a não procriar. Que seria uma hemorragia, né? Se for esse contexto assim, um processo hemorrágico que seria forte, né? De uma menstruação que vem intensa, aí nós temos uma conjunção entre o ovário e parte do endométrio. O endométrio é a cavidade, a mucosa interna do útero. A mucosa interna do útero, ela geralmente tem uma conotação. Vamos pensar assim, pode ter uma situação sozinha com o endométrio, pode ter uma conjunção com o ovário. Vamos separar os dois. Quando nós falamos de endométrio, um dos conflitos, e pensando que o endométrio é onde se implanta o embrião para que ele possa progredir, evoluir, crescer ali no endométrio, se eu tenho um conflito de endométrio, eu não tenho um endométrio bom para a implantação. Né? Então entra uma dificuldade de implantar o embrião no endométrio. E isso pode acontecer com uma mulher que está tentando engravidar e tem hemorragias contínuas, ou para uma mulher que está tentando fazer fertilização e faz inseminação artificial, né? E a implantação não acontece, porque o endométrio não está bom para ter essa implantação. E isso acontece porque uma das causas é uma sensação de parceiro fora das normas, parceiro fora das regras. Então eu vou colocar um exemplo, lá no curso tem vários Sim. exemplos, mas esse parceiro fora das regras tem uma sensação assim que esse relacionamento não é o ideal. Esse parceiro faz coisas que eu não concordo, seja porque usa o dinheiro de forma errada, eu não confio nele para cuidar do dinheiro. E isso pode acontecer porque lá no transgeracional houveram mulheres que viveram dificuldade financeira porque o parceiro perdeu todo o dinheiro. Né? A esposa entrou por causa disso, por causa dessa informação. Ó. Minha esposa entrou agora só para ouvir essa parte. Parceiro lá nos antepassados perdeu todo o dinheiro, jogava e perdia o dinheiro de algumas formas. E aí a mulher entra numa sensação que o homem faz coisas fora das normas com as finanças. E aí ela recebe o contexto transgeracional dessa informação e fica nesse receio que o parceiro vai agir de forma errada. Então, quando ele usa o dinheiro de forma errada uma vez, quando ele entra num padrão de gastar o dinheiro, às vezes que eu não concordo, que não deveria ser dessa forma, reativa esse padrão e faz com que entre uma alteração menstrual. Então, esse endométrio entra numa fragilidade e pode gerar alterações ou de escape menstrual ou com relação ao contexto de que eu não vou me sentir segura para que ele me dê esse suporte, porque o avô não deu esse suporte.
E aí, inconscientemente, essa paciente traz essa sensação de receio de não ter o parceiro dando suporte adequado financeiramente. Por mais que ele tente dar, por mais que ele faça o melhor que pode dentro do que ele pode. Mas lá dentro tem o receio. Então fica nesse cérebro não nasceu virgem, né? Ele já veio com a informação transgeracional e já ligou um alerta. Então isso poderia ser uma das situações. E a outra situação é o parceiro que trai, né? O parceiro que faz sujeira. Ou porque ele se droga, então ele faz coisas fora das regras, ou porque ele trai, faz coisas fora das normas, fora das regras, e essa mulher entra nessa sensação de alerta de que ele está mexendo no celular demais. O que ele está fazendo, com quem ele está conversando. Ou ele está chegando atrasado, o que está acontecendo. Então fica nesse medo antecipativo que fragiliza esse endométrio e aí acaba tendo dificuldade na implantação. E acontece, é bem interessante, né? Porque às vezes a pessoa vai fazer a implantação, né, do óvulo fecundado e aí 3 dias depois acontece uma picuinha entre o casal. E aí, pá, perde aquela implantação. Tá? Porque a mínima situação, mas remete a toda aquela construção que tem já dentro da cabeça de uma informação antiga que não deu certo, que foi frustrante com esse parceiro. Ou com o parceiro anterior. Sim. Porque se no parceiro anterior, o cérebro não sabe distinguir para parceiro de parceiro. Fica sempre no alerta. Ou senão, eu não consegui deixar o meu ninho lá atrás, né? Dos meus pais para formar o meu ninho, né? Fico ligada ao ninho lá, a casa, a mãe, o pai, e eu não consigo formar o meu ninho, né? Também. Perfeito. Deixa eu trazer uma pergunta que teve no Telegram ontem, que uma pessoa perguntou sobre essas informações, né? Me responde lá na live, por favor, sobre essa relação de ovário policístico. Então ela colocou aqui, ó, eu tenho dor no ovário direito, pois sempre estou indo ao médico para tratar e se resolve por um tempo, mas sempre volta. Já tive cistos antigamente, agora já não. Me ajuda, Ivan. Apenas tenho dor, mas intensa. Também acontece do lado esquerdo e no meio, mas bem pouco, comparado ao lado direito. Acontece a qualquer momento do dia, mas principalmente durante as relações sexuais. Sempre acontece nas relações sexuais. E começou logo após o nascimento da minha filha. Já são quase 4 anos. Então essa pessoa tem dores intensas do lado direito. Uma das questões que a gente tem que se ater é que se esse parto foi cesárea, pode ter tido aderências. Sim. Né? Então a gente não pode negar que existam conflitos físicos. Sim. Nem tudo, a gente não nega que existe, não é só emocional, a gente tem o físico também, né? Como essas aderências aí. Perfeito. E aí, se foi uma cesárea e teve, pela cicatrização, houve uma aderência entre o útero e algum tecido próximo, entre as fáscias que deveriam estar deslizando entre a víscera e outra víscera, a víscera entre os músculos. Agora você cortou essa fáscia e agora a hora que ela vai cicatrizar, às vezes ela adere, ela não tem o movimento adequado. Então imagine ali a parte vaginal, a parte de útero com aderências e na relação sexual tem esse movimento que vai romper essa aderência. E aí vai ter dor, né? Vai gerar disfunção e inflamação naquela região. Então nós não podemos negar de forma alguma esse processo. Então qualquer cirurgia leva a problema. Então não é que a cirurgia é tranquilo, sossegado. Não, pode ter aderência. Né? E pode gerar disfunção. Então não vai estar mais como antes desse deslizamento que acontecia entre vísceras, entre os tecidos ali. Tá? Agora, tirando esse ponto de cirurgia, nós temos também a possibilidade de que há uma situação emocional. E aí a gente tem que ver a lateralidade. Sim. Se essa paciente é destra ou canhota, porque ela falou que é o ovário direito. Né? Então, o ovário direito para mulheres destras tem a ver com parceiros. Ovário esquerdo, mulheres destras, tem a ver com filhos. O que você vê? Pai, parceiro? Que tipo de situações, André? Do ovário direito? Do ovário direito, você fala de relacionado com... Não, é relacionado com pai, parceiro, você estava falando? No caso da mulher destra, né?
Então, no caso, será que ela não tem uma interferência, tipo, cada vez que eu tenho a relação, eu vou ter a possibilidade, talvez, de engravidar novamente? Talvez tenha algumas situações. Talvez temos Pode falar. Posso falar? Então, talvez temos essas situações mesmo de que o ovário direito, quando nós temos esse vínculo com o parceiro, pode trazer uma situação também, como nós falamos anteriormente, de incapacidade em proteger um parceiro, que um parceiro não necessariamente, aqui quando nós estamos falando de parceiro, é o esposo, o parceiro namorado. Pode ser um irmão, proteger um irmão, cuidar de um irmão, mas pode ser um parceiro antigo que não foi resolvido. Que eu ainda não consegui resolver aquela perca, né? Exato. Sabe, eu falo que é muito fácil a gente resolver um conflito onde teve quebra-pau. Né? Então, teve um relacionamento antigo, teve um quebra-pau, uma briga, uma discussão, e aí se suma daqui. Eu não quero mais ver você. Às vezes ainda pode ter mágoas, dificuldade em perdoar e tal, mas aquele relacionamento que foi rompido porque o pai e a mãe não quiseram que a pessoa ficou junto. Isso que eu ia falar agora. Será que não tem algo tipo, relacionado? Não, falaram que não era adequado para mim, meus pais não quiseram que eu tivesse aquele relacionamento ali, e eu ainda, tipo, tenho uma mágoazinha por não ter, tipo, talvez segurado aquele parceiro, talvez, tipo, enfrentado e pego para mim, né? Essa incapacidade de seduzir o bastante para tê-lo para mim, né? Sim. Essa relação é uma coisa não tão difícil de acontecer, porque às vezes acontece aquele amor cego de adolescência, que a gente cega e aí vem aquela paixão e às vezes não era uma boa pessoa mesmo. Tá? Sim, mas a adolescência era aquela pessoa que me olhou, talvez, aquela pessoa que me viu, né? E na adolescência a gente sabe que muitas vezes eles não se sentem talvez muito vistos ali, né? Aceitos, perfeito. E muitas vezes traz uma referência a um transgeracional também, sim, onde aquela avó amava alguém, mas por ele ser negro não poderia ficar, porque ele era de uma família, eram italianos, era de uma família de polacos, de francês, de outra, que não podiam se interligar, né? Então não era bem aceita. Ou por uma situação simplesmente onde as pessoas mudaram de cidade e nunca mais puderam se conectar. Sim. E aí tem essa sensação que houve um amor que nunca foi resolvido. Não correspondido. E aí acontece triangulações. O que é uma triangulação? A pessoa viveu com uma pessoa, gostou de alguém, essa pessoa foi embora e agora eu tenho outra pessoa. Então eu tô com essa pessoa, mas na cabeça eu penso no outro. E aí tem uma triangulação no relacionamento. Então talvez não exista aquele parceiro real, presente, mas na cabeça essa pessoa vive pensando no outro, ou sonha com o outro, ou vive, às vezes, frustrações de e se eu tivesse ficado com o outro? E se tivesse aquele relacionamento acontecido? E aí, acontece também o fato de que essa triangulação acontece e esse parceiro se sente o secundário. E aí ele vai lá e trai, daí tem uma quarta pessoa na história. Ele vai lá e trai e essa pessoa fica frustrada, mas ela não pensou que ela estava sempre traindo também na cabeça. O outro. A vida inteira. Então, possibilidades, tá? Nem sempre é isso, mas existem possibilidades. Sim. Não sei se vocês gostam desses exemplos aí, mas vão abrindo um pouco mais a mente para outras infinitas situações que podem acontecer, tá? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, André? Não, eu só falar assim, que é um prazer imenso fazer parte dessa família do Grupo Origens, tá? Que assim, esse conhecimento é teu, esse jeito seu de passar é algo admirável. Então, assim, é algo que eu admiro muito, essa entrega que você tem, sabe, com todos os alunos. Durante as suas lives é algo que a gente consegue, assim, perceber esse amor que você tem. Então, assim, agradecer. E falar que foi, assim, uma das melhores coisas que eu fiz, as melhores escolhas que eu fiz foi entrar nesse Grupo Origens, viu? E aconselho todos a fazerem isso. Muito obrigado, minha amiga. A gente se trata aqui como quase irmãos, amigos, sim, de longa data, que acaba se convivendo, interagindo e crescendo sempre juntos, que é esse o objetivo aí, que a gente possa crescer, evoluir
e transformar esse mundo aí, talvez trazendo pessoas mais harmoniosas, mais leves e mais felizes. A gente vai plantando essa sementinha. Só respondendo a última pergunta, essa triangulação pode ter vindo da avó e afetar a neta? Sim, mas muitas vezes acaba reativando a neta, reativando essa vivência e trazendo esse conflito também. Então, sim, aquilo que foi vivido no transgeracional pode ser reativado na vivência desse indivíduo no hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. É muita informação sobre muita coisa. Tá? A gente dá uma pincelada aqui nessa live. Lá dentro do curso tem mais informações. Eu espero que já tenha dado para abrir a mente sobre os pacientes de vocês. Obrigado de coração, André, por toda a tua partilha, o teu compartilhamento aí de informações. Eu espero que a gente possa fazer novas lives aí. Essa primeira, o debut, para outras lives. Abrir aí para a gente fazer outros conhecimentos. Um beijão aí, um ótimo dia a todos e até a próxima. Tchau! Tchau!